as atitudes corretas, dando ao cliente a impressão de educação e respeito. São incorretas a atitude de transferir a ligação antes do cliente concluir o que iniciou a falar. Passar a ligação para a pessoa ou ramal errado, mostrando com isso que não ouviu o que ele disse. Uma forma certeira de também conquistar esse cliente para o estabelecimento é você dar a impressão de que você tem educação com os clientes e com os colegas de trabalho. E, acima de tudo, o respeito. Seria errado, em uma teleimagem, o cliente me ligar pedindo alguma informação e eu, na pressa, já queria transferir a ligação dele sem mesmo deixar ele terminar de concluir aquilo que ele queria falar. Então, de repente, ele liga e me fala assim, eu gostaria de falar no ramal tal. Mas eu nem deixo ele terminar de falar o que ele gostaria de falar no ramal tal e já vou transferir na ligação. E, de repente, se ele se confundiu, não seria aquele ramal. E aí, a gente entra, então, em passar a ligação no ramal errado. Por quê? Porque a gente não deixou o cliente terminar de falar o que ele estava precisando. De repente, o que ele necessitava não precisaria nem passar para algum ramal. Eu mesmo conseguiria resolver aquele problema para ele naquele momento. Desligar sem cumprimento ou saudação. Dividir a atenção com outras conversas. Deixar o telefone tocar muitas vezes sem atender, dar risadas no telefone. Então, quando eu desligo o telefone, o cumprimento ou até uma forma de obrigada, bom final de semana, ou no início bom dia, isso é essencial para um profissional na área de atendimento. Quantas ligações que nós fazemos e aí a pessoa ela atende apenas com o nome dela, como se ela estivesse dentro da casa dela. Ela não fala o nome da empresa, não te fala uma saudação de bom dia, e aí você até acha que acabou ligando errado, pelo fato de que a pessoa não consegue atender o telefone de forma correta. Uma outra forma também que os profissionais precisam se policiar em 2 etapas é dividir a atenção com outras conversas. Ou seja, eu falo com a pessoa que eu estou atendendo e ao mesmo tempo eu falo com o meu colega que está na rua. Ou eu falo com quem eu estou atendendo e falo com a minha colega sobre o filme do final de semana. Ou eu estou atendendo aquela pessoa e ao mesmo tempo eu estou atendendo mais 4, 5 pessoas. Isso faz com que sejam atitudes incorretas dentro do estabelecimento. Deixar o telefone tocar muitas vezes. Por mais que de repente eu esteja atendendo, que eu esteja ocupada, é muito mais visível as pessoas que estão dentro do estabelecimento analisar que o telefone está tocando, do que a pessoa que está do outro lado do telefone ter a certeza de que tem um monte de gente na loja. Dentro da loja as pessoas visualizam, fora da loja as pessoas não sabem o que está acontecendo. E dar risadas no telefone. Como eu disse, a pessoa ela não é tão íntima ao ponto de ela falar alguma coisa que você acha muito engraçado e acabar gargalhando das coisas que ela está falando. O estado interior. Nossa, saiu 2 vezes, estado interior. Como o próprio nome sugere, é a condição interna, o estado de espírito diante das situações. Como que você agiria, como estaria o seu estado interior se chegasse um cliente eufórico, xingando, jogando as coisas e falando para você alguma coisa que de repente nem você sabe o que está acontecendo naquele momento? Qual que é o seu estado de espírito diante dessa situação? A atitude de quem atende o público está diretamente ligada ao seu estado interior.
Ou seja, se o atendente mantém um equilíbrio interno, sem tensões ou preocupações excessivas, as suas atitudes serão mais positivas frente ao cliente. Por isso que em entrevistas existem alguns testes psicológicos para saber como é o seu estado interior. Porque eu vou lidar com vários tipos de pessoa. E se eu tiver lá também no mau humor, se de repente eu tiver numa TPM e chegar um cliente num estado de espírito também um pouco mais avançado, eu acredito que vai sair fumaça. E aí a gente percebe em teleimagem, quando nós ligamos em algumas instituições, nós xingamos, nós ficamos bravos porque veio a mais, ou veio 2 vezes, ou porque faltou. E a gente percebe que essas instituições, elas nunca descem do salto. Elas nunca xingam a mãe da gente, elas nunca xingam o cachorro. Elas sempre respiram fundo e tentam resolver. Acredito que depois que elas desligam o telefone, elas xingam até nosso Espírito Santo. Mas diante das ligações, em nenhum momento a gente percebe que elas fazem alteração de voz. Esse também é chamado de estado interior. Dessa forma, o estado interior está ligado aos pensamentos e sentimentos cultivados pelo atendente, e estes dão suporte às atitudes frente ao cliente. Se o estado de espírito supõe sentimentos de pensamentos negativos, relacionados ao orgulho, egoísmo e vaidade, as atitudes advindas desse estado sofrerão as suas influências e serão. Então, se de repente eu tenho um estado negativo dentro de mim, ele vai sofrer algumas influências. E quais são essas influências? O cliente nervoso. O verdadeiro profissional é aquele que sabe adequar sua postura aos mais diversos tipos de situação. O cliente insatisfeito, nervoso, descontrolado, que grita, nos fornece mais aprendizado, pois temos que agir exatamente de forma oposta à sua, controlando nossa emoção. Imagina um cliente nervoso, onde ele chega, como eu disse, xingando, jogando tudo, e você acaba entrando na vibe dele. Imagina os dois nervosos, ele xinga daqui, você xinga dali, ele fala alto, você também fala alto. Fala que no meu estado de espírito, o meu espírito interior, ele tem que ser oposto da pessoa que está chegando toda nervosa. Uma coisa que eu aprendi em um treinamento que eu fiz é que quando o cliente está nervoso, xingando, falando, deixa ele falar, não fale nada, deixa ele falar. Ele vai acalmar e uma hora ele vai parar de falar. E aí você pode tentar resolver aquela situação. Assim, poderemos controlar a dele também. Essa capacidade de poder controlar as emoções do outro é o núcleo da arte de lidar com relacionamentos e é fundamental para as situações do atendimento. Algumas características são fundamentais para tratar com estes clientes. E como eu tinha falado, um profissional na área de atendimento, ele precisa estar apto a lidar com todos os tipos de cliente. Então, nós sabemos que ele vai lidar com cliente nervoso, ele vai lidar com cliente malcriado, ele vai lidar com cliente que não sabe o que quer, ele vai lidar com cliente perdido. E aí é a hora de eu colocar, então, o meu espírito interior para agir. Existem algumas organizações que, após atendimentos, as atendentes, os profissionais, eles passam até por psicólogos, porque nós somos clientes, nós somos nervosos, né? Se coloca no lugar de um vendedor, né? Nós chegando todos nervosos e o vendedor não poder te esganar, simplesmente engolir e tentar te acalmar para solucionar o problema. Então, de forma alguma, nós podemos nos descontrolar diante das situações desses clientes que chegam insatisfeito, descontrolado e que de alguma forma quer que seja resolvido aquela determinada situação. Então, vamos ver agora quais são essas características para tratar
este tipo de cliente nervoso.